Qual a diferença que existe no ato de Jesus Cristo abençoar o pão e dar graças pelo vinho? Será que se a gente mudar de versões da Bíblia, será que a gente não poderia descobrir esse tremendo mistério? O que é que você acha? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos podcast Pastor Júnior, aqui quem vos fala, e eu quero trazer aqui uma experiência para você no que diz respeito à interpretação bíblica, aquilo que nós temos aprendido, no curso de teologia. Existe algo bem simples que a gente precisa fazer quando a gente vai fazer interpretação de texto, é que a gente deve, se a gente tem, a possibilidade de consultar diversos textos, a gente vai verificar aquilo que é igual, aquilo que é diferente entre os textos. E eu estou falando, evidentemente, do texto bíblico, e a gente tem à disposição, através de um aplicativo, através do Google, tá? Versões da Bíblia diferentes. O que eu quero dizer com isso? Você tem, por exemplo, a versão King James, você tem a versão Revista Corrigida, você tem a Almeida Atualizada, você tem a linguagem de hoje, vários textos, tá? Onde você precisa primeiro ficar ciente de que texto original ele vem, se ele é um texto massorético, se ele é da Septuaginta, dentre outras coisas, tá? Eu não quero alongar muito, porque a nossa questão aqui não é uma da aula de bibliologia para os irmãos e tradução da Bíblia, mas só para que a gente possa entender que às vezes a gente coloca como um grande mistério uma palavra que está aqui, outra palavra que está ali, aí quando você muda de versão, você pode se surpreender, porque a palavra não vai estar ali. E agora? O que fazer? Isso significa que só a versão A é melhor, a B ela não presta? Não. É porque às vezes a palavra ela ganha um significado cultural, tá? E aquele tradutor, ele se levou da cultura para poder chegar a um entendimento e traduzir, para que a gente pudesse compreender aquilo que estava nas Sagradas Escrituras. Eu quero trazer para vocês, tá? Uma um exemplo que é sobre a palavra abençoar e a palavra dar graça, tá? Eu quero ver com vocês diretamente e a gente vai agora direto ao ponto para que a gente possa aprender juntos acerca da tradução dessa palavra. Vamos lá. Deixa eu só organizar aqui para que a gente possa estudar juntos, tá? Então, abençoar e dar graça. Vamos lá, queridos, direto ao ponto aqui, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos. E disse: Tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu quero chamar a atenção sua para a palavra abençoando e dando graças. Veja só. Então você pega essa versão, é a versão revista e corrigida. Eu vou até marcar aqui para que você fique atento daquilo que eu estou falando. Ó. Essa versão aqui ela é revista e corrigida. Tá aqui. Destaquei aqui para você, tá? Revista e corrigida. Tá. Aí você vai interpretar um texto onde você tem a possibilidade de consultar outros textos de outras traduções. Eu quero lembrar para vocês uma coisa: a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas ela foi traduzida por linguistas, tá? Teólogos, linguistas, né? Que traduziram, foram lá e fizeram a tradução da Bíblia. Pessoas que são especialistas nas letras, por exemplo, no Novo Testamento, na questão do grego, né? No grego koiné. Então, tem pessoas que faz a tradução de uma forma diferente da outra. Vamos lá, eu vou explicar para vocês e eu acredito que vocês vão chegar a esse entendimento comigo aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu estou
apresentando para vocês uma versão, tá, da King James atualizada. Então tá lá. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. Tomando o cálice, deu graças. E deu-lhe dizendo: Bebei todos dele, porque isso é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então a gente vê que a tradução King James se alinha à mesma versão da revista aí corrigida. Agora vamos verificar outra versão. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Aí diz, olha o que aqui diz o texto. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças. Opa! As duas versões anteriores, quais sejam Revista Corrigida e King James atualizada, ele abençoou, mas aqui ele deu graças. E agora? Deu graças a Deus. Aí no verso 27, em seguida, pegou o cálice e agradeceu, que significa dar graças. E agora? Vamos para outra versão? Vamos lá. Vou chegar no entendimento aqui, tá certo? Aqui, ó. Gosto muito dessa versão, que é a versão NVI, tá? Gosto muito dessa versão NVI. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados ou de pecados, né? Bom, vamos lá. Queridos, já mostrei aqui que, dependendo da versão da Bíblia, você vai ter abençoar e dar graças, ou ou dar graça e dar graça, ou dar graça e obedecer. Então veja, quando você pega uma palavra dessa e faz um estudo sobre essa palavra, você tem que, no mínimo, irmãos, se remeter à questão do original grego, para saber o que, é que a palavra diz no original, para dizer o significado dela, o que é que Jesus estava querendo comunicar para aquela sociedade, para aquela comunidade, para os seus apóstolos ali. Então, isso é o que deve ser feito. Primeiro, quem falou, onde falou, com quem falou, por que falou, como falou, são coisas básicas para a gente fazer uma boa interpretação do texto. E depois, evidentemente, a gente precisa fazer uma aplicação para as nossas vidas. Então, vamos lá. A gente vê que essas versões King James atualizada e revista corrigida, ela fala abençoar e dar graça. Agora vamos olhar e na NTLH e na NVI fala dar graças e dar graças, né? Vamos ver. Termos originais, tá? Então, abençoar, a palavra abençoar, que está nas duas primeiras versões, conforme já falamos. Ela vem do grego eulegeo, eulegeo, certo? Que significa abençoar, falar bem, louvar, certo? Eulegeo significa falar bem, abençoar, louvar, tá bom? Já no verso 27, que fala sobre o vinho, o que foi que foi feito? Dado graças. E a palavra graça é eucarismateo, ou eucarismateo, eucarismateo, que significa dar graças, agradecer, é uma expressão de gratidão. Então vamos ver a diferença entre eles. Vamos lá. Abençoar. Eulegeo. Quando Jesus tomou o pão e o abençoou, isso significa que ele pronunciou uma bênção sobre ele. Algo comum no contexto judaico.
Olha o que eu estou falando. Em uma refeição judaica, era comum dizer uma bênção sobre o pão antes de comê-lo, como uma forma de reconhecer a provisão de Deus. Como forma de reconhecer a provisão que vem de Deus. Já o dar graças, Eucaristeó, quando Jesus tomou o cálice e deu graças, ele estava expressando gratidão pelo vinho, o que também era uma prática comum entre os judeus durante a refeição da Páscoa. Agora, a pergunta que não quer calar, isso aí ficou entendido, né? Uma palavra, né? Que é eulogio, significa dar graças. Perdão, abençoar, falar bem, louvar. Eucaristeo significa dar graças, agradecer, expressar gratidão. Bom, porque algumas traduções, como eu falei, NTLH, NVI, ela vai falar que ambos é dar graças. Então vamos lá. Então, a NVI, entre outras versões mais modernas, preferem traduzir ambos os textos como dar graças, porque no contexto judaico, a benção sobre o pão já envolvia um ato de gratidão a Deus. Certo? Vou repetir. Traduzir ambos os verbos como dar graças, porque no contexto judaico, a bênção sobre o pão envolvia já o ato de gratidão a Deus. Assim, algumas traduções optam por uniformizar os termos, refletindo a prática judaica de ação de graças antes da refeição. Certo? Então, como é que a gente pode concluir? A gente conclui o quê? Que a revista corrigida ela faz uma distinção entre abençoar o pão e dar graças pelo vinho, refletindo as palavras gregas nos originais. No entanto, a ideia principal dos dois casos é que Jesus está reconhecendo Deus como provedor. A diferença não é contraditória, mas reflete nuances da cultura judaica. O eulegeo indica uma bênção dita sobre algo, enquanto o eucaristeo enfatiza o agradecimento a Deus. Então, a questão é, o que é que Jesus estava querendo dizer quando ele dá graças, quando ele abençoa? Significa que ele estava dizendo, olha, quando vocês forem se alimentar, quando vocês forem comer, vocês, em primeiro lugar, tá? Reconheçam que Deus é provedor, tá? Vocês louvem a Deus, porque Ele é provedor de todas as coisas. Ato contínuo, você está agradecendo a Deus, porque Ele foi aquele que proveu. Você louva e você agradece. Você louva, pode proclamar uma bênção dizendo foi Deus que nos abençoou e você já agradece. Por isso que as versões NVI, NTLH, por exemplo, já colocam e acoplam a gratidão dentro da bênção, ou a bênção dentro da gratidão. Então, meus irmãos, veja só, quando vai dizer, porque o corpo representa o corpo de Cristo, porque a bênção significa que Deus ia estar abençoando a sua igreja, o corpo, a graça é porque a graça viria sobre Jesus no derramamento do Espírito Santo. E aí, a interpretação alegórica, você pode caminhar por qualquer ou quaisquer caminhos, porque o alegorismo só está na cabeça daquele que faz a alegoria, tá? Por exemplo, quando você tem alegoria, como foi visto, né? Na escola dominical de hoje, agora, dia 9/3, foi falado que o cálice é o Pai, o corpo é a igreja, corpo de Jesus. Na verdade, o corpo é Jesus, o sangue é o Espírito Santo e o cálice é o Pai, Filho e Espírito Santo. Como a gente sempre tem falado, esse desejo descomunal de em cada versículo da Bíblia encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o copo, o cálice, ele representa o quê? Ele representa o Pai. Aí o conteúdo
é o Espírito Santo, que eu vou fazer um estudo sobre isso, dizendo que o vinho não representa o Espírito Santo. É o Novo Testamento no sangue dele. É aquilo que Deus estava fazendo com o homem, selando o Novo Testamento. O Velho Testamento acabava ali, certo? Na morte de Jesus, quando ele derramou o seu sangue. Agora a pergunta que não quer calar. Veja só, preste atenção, tá? O sangue representa o quê? Foi colocado nessa escola bíblica. Que o sangue representa a ressurreição de Jesus. Irmãos, preste atenção. Você pega um corpo morto no chão. Quando você vê o corpo cheio de sangue, você consegue entender que aquilo ali é vida ou é morte? Me responda. Eu não quero nem responder. Por favor, você que está aqui, comenta aqui, tá? Quando você vê um corpo morto no chão, cheio de sangue, tá? Todo ensanguentado, você vê aquilo como morte ou como vida? E até essa questão de colocar o sangue como ressurreição é até um ato, né, insano, porque a igreja cristã Maranata, ela diz que o sangue é vida quando ela opera dentro. Quando está fora, o sangue significa morte. Aí o sangue de Jesus, o vinho, representa a ressurreição de Jesus. Se o cálice é o Novo Testamento no sangue, como é que você consegue conciliar isso aí? Então você vê, irmãos, que eles ficam fazendo um patetê, procurando o significado ao cálice. O cálice é no sangue, irmãos. O objeto pouco importa. O que importa é o conteúdo. Ali é o Novo Testamento, a nova aliança que estava sendo feita agora pela vida de Jesus, que foi derramada, não é? A vida, não o Espírito Santo. A vida que foi derramada na cruz de Calvário, pagando o preço pelo nosso pecado. No sangue de Jesus nós temos a remissão dos nossos pecados. Nós temos agora o preço do nosso pecado pago na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue. Tá bom? Meus queridos, é isso aí. Queria comentar esse assunto que achei muito interessante dentro de uma aula que, dentro de uma disciplina que eu gosto muito, que é a questão de interpretação bíblica. Então, eu lego, eu logo significa abençoando e Eucaristeo significa dar graças. Mas tudo dentro da cultura judaica, ele foi colocado como dar graças, segundo a versão NVI e NTLH. Agora imagine você falando, você pregando sobre abençoar e dar graças para uma pessoa que está na igreja com a versão revista e corrigida e chega o visitante com a versão NVI. Ele tem que comprar outra Bíblia? Terei que comprar outra Bíblia, sim ou não? Tá? Bom, meus queridos, somos Podcast Pastor Júnior. Aqui quem vos fala, dá graças a Deus aí pela vida do pastor Gideuti, né? Que ontem ele sofreu uma tontura, caiu a pressão e hoje ele estava na escola bíblica, graças a Deus. Que o Senhor o abençoe, dê muita e muita saúde, tá? Somos Podcast Pastor Júnior que vos fala. Fiquem todos com Deus, a graça de Jesus seja sobre nós.